relâmpagos. Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, do deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela. E aí são perguntas que muitas vezes a gente não tem respostas. A gente não consegue, entender. A chuva tem pai? De que ventre vem o gelo? Umas perguntas que às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que eu respondo isso? Por quê? Porque é sobre a soberania de Deus. Ele é o Deus da natureza. Ele é o Deus que provoca as estações, estações de frieza, de tempestade, de gelo, de água, de calor, de primavera, de frescor. Ele é soberano, Mas muitas vezes a gente, quando está numa situação difícil, como Jó estava aqui, a gente fica assim também, questionando, nos perguntando, e muitas vezes a gente não vai conseguir ter essas respostas. Na maioria das vezes nós não vamos ter essas respostas, a não ser quando o Senhor vem com a revelação dele, igual veio aqui nesta manhã, nos revelando toda a vitória, toda a batalha vencida através do Senhor. Nós não temos essa condição, mas o Senhor tem, de fazer isso. E aí, dentro de todo esse contexto aqui, o Senhor foi me levando a ter um entendimento da palavra, do que Ele queria falar conosco nessa manhã. E Ele me levou para essas tempestades, para essas chuvas de gelo, para essas chuvas de granizo, que muitas vezes elas destruíam, as coisas, mas muitas vezes o Senhor tinha propósito ali também, de conduzir toda aquela tempestade de gelo para que o povo de Deus fosse honrado e a vitória viesse, Então nós vamos dar uma passeada aqui para onde o Senhor me levou nesse contexto e vamos entender algumas coisas e algumas batalhas que muitas vezes nós vivemos. E muitas vezes nós não conseguimos identificar, o porquê daquela batalha, qual o propósito daquela batalha, o porquê nós estamos vivendo aquela batalha, Mas nós temos um Deus soberano, que comanda toda essa história, que comanda toda a nossa vida e que faz, a gente ter vitória através da vida dele, através da soberania dele. E aqui ele usa a natureza. Nós vamos ver aqui como que ele usa a natureza para fazer com que o povo glorifique o nome dele, para fazer com que o povo entenda como vencer essas batalhas. E aí nós vamos lá para Êxodo, no capítulo 9, que vai falar, de uma chuva de granizo que o Senhor permitiu que acontecesse, porque teve ali as pragas, que o Senhor enviou a Faraó, e Faraó, com a sua dureza de coração, ele não conseguia, libertar o povo do Egito, e o Senhor foi tentando, foi falando, mas teve uma hora que não teve como, Lá no capítulo 9 de Êxodo, no versículo 18, diz assim: amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. Quantas vezes nós vivemos a pior tempestade de granizo na nossa vida? A pior batalha na nossa vida, o pior desafio na nossa vida. E é assim que o Senhor vai nos mostrando, é assim que o Senhor vai nos apresentando essa grandeza dele, Faraó aqui, ele resiste e não deixa o povo ser livre para adorar o verdadeiro Deus, A história vai contando isso,
o verdadeiro Deus dos hebreus. E apesar de poder acabar com tudo de uma vez, o Senhor tem o propósito de manter o inimigo ali, de manter Faraó ali, para mostrar que Deus é poderoso. Ou seja, se ele quisesse na primeira praga, ele já teria destruído, né, Faraó. Deus fala isso aqui no texto, né? Mas ele quer o quê? Ele quer demonstrar a grandeza dele. Nas nossas vidas, muitas vezes é assim. A gente está ali naquela batalha, achando que aquilo nunca vai acabar, e é a pior tempestade da nossa vida, né? Vai destruir tudo, vai acabar com as nossas riquezas, porque foi assim que aconteceu aqui, né? Mas muitas vezes o Senhor quer o quê? Ele permite que o inimigo, né, esteja ali para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a gente possa testificar e ver a grandeza de Deus, assim como esse povo viu, né? E aí ele mantém o propósito de manter o inimigo para mostrar que Deus é poderoso e que o nome dele deve ser conhecido em toda a terra. Então, através daquele desafio que o povo hebreu estava vivendo ali, o Senhor glorifica o nome dele e mostra para o povo: eu comando tudo isso, eu venço as batalhas, né? Eu envio essa tempestade de granizo, a maior tempestade de todos os tempos no Egito, para mostrar para vocês que eu sou Deus e que eu venço as batalhas, né? E nessa situação aqui de batalha e de calamidade mesmo, uma grande destruição é gerada. Por quê? Por causa da desobediência de Faraó. Ele não obedecia a Deus. Deus falou uma vez, Deus falou duas, Deus falou três. Aqui já era a 7ª praga que estava sendo enviada, né? E uma grande calamidade aconteceu ali, né? E fica nítido aqui a diferença dos conselheiros que aceitaram, que a palavra vai falar sobre isso. Alguns conselheiros, quando Moisés fala que ia acontecer isso, né? Alguns conselheiros aceitam a palavra de Moisés. Eles aceitam, eles ouvem aquela palavra, e o que acontece? Eles reservam os escravos, reservam os gados, e a chuva, a tempestade de pedra, de gelo, não mata os gados e os escravos daqueles conselheiros que ouviram. Mas, em contrapartida, muitos não ouviram, não obedeceram a palavra. E aí o que acontece? Uma grande destruição de gados, de plantação, dos escravos, né? E na nossa vida não é diferente. Quando a gente decide não ouvir a palavra, quando a gente decide não escutar, não obedecer, grandes perdas na nossa vida acontecem. Eu mesmo já perdi muitas coisas, bens materiais mesmo, como está falando aqui, por causa da minha desobediência, por eu não escolher ouvir a palavra de Deus, né? Mas quando nós obedecemos, por mais que tenha tempos difíceis, nós vamos ser protegidos pelo Senhor, por essa grandeza do Senhor. Então, apesar de uma grande tempestade, que às vezes para nós não vai ter jeito, né? Mas se eu escuto antes, se eu antecedo, né? Se eu tenho um relacionamento com o Senhor, se eu ouço a palavra de Deus, o que acontece? Eu sou protegido dessas perdas, né? Eu sou protegido dessa terrível tempestade de destruição que o próprio Senhor ali enviou, né? E muitas vezes a gente não entende isso. Às vezes tem tempestade para a gente vencer que o próprio Senhor enviou essas tempestades, né? Mas o que nós precisamos? Ir para a palavra, entender a palavra, ouvir a palavra, obedecer a palavra, para que a gente possa ser protegido de toda essa tempestade, de toda essa batalha, né? E aí, o próximo texto que o Senhor me levou para a gente entender como vencer essas batalhas, e entender como essas batalhas elas são recorrentes durante toda a palavra, né? Foi em Josué, no capítulo 10. Quem quiser acompanhar. E aqui a gente vai ver uma grande batalha em Josué, no capítulo 10, sobre o povo gibeonitas, né? Por causa de aliança, por causa de afrontas, né? Por causa de embates. Nós vamos ver aqui que muitas vezes, quando alianças são quebradas, as batalhas elas são piores, elas aumentam mais, né? Mas quando há fidelidade, as batalhas elas são amenizadas e aliviadas e cuidadas, né, pelo Senhor.
Lá em Josué, no capítulo 10, no versículo 11, diz assim: ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo, que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. E aí, confirma o que a Micheline falou aqui sobre a guerra, né, de Gideão. Gideão tinha mais de 32 mil homens lá do exército. E o Senhor fala com ele: não, eu quero que você vá só com 300. Por quê? Para honrar o nome de Deus. Porque não foram os 300 que fez eles vencerem a guerra, a batalha. E sim, foi o poder de Deus. Que eles simplesmente quebraram vasos de barro e confundiram, né, toda aquela situação de guerra ali, e o povo inimigo fugiu, né? Então, quando nós, na nossa sabedoria divina, né, que o Senhor gera em nós, quando a gente tem essa sabedoria, a gente ouve a voz de Deus, o comando de Deus, e a gente vence essas batalhas, por mais impossíveis que pareçam, né? Mas a gente vence essas batalhas, porque o Senhor faz com que a gente vença, né? E aqui não foi diferente, né? Aqui o que estava acontecendo aqui? Os gibeonitas, eles fazem uma aliança com Josué, e todos os outros reinados atacam o povo, porque os gibeonitas não queriam fazer a aliança com os outros reinados, e eram 5 reinados. Então quem olhava aquilo ali, vocês imaginam 5 cidades gigantes vindo em cima de nós, de São João Nepomuceno. Lógico que a gente ia perder, óbvio que a gente ia perder, né? E aí os gibeonitas, eles fazem o quê? Eles fazem uma aliança com Josué, e ele fala: apoia a gente, que a gente vai estar junto com vocês. E aí Josué, ele faz isso, né? Eles pedem ajuda a Josué, e eles cumprem a palavra o Josué cumpre a palavra ali, que eles ganhariam a luta, porque o Senhor já tinha falado com Josué aqui, né? Josué, o que ele faz? Ele pega os melhores soldados, fala, né, com o povo gibeonitas que ele ia pegar os melhores soldados para lutar essa batalha aí, né? E Deus garante essa vitória, pois Josué cumpriu a palavra, foi fiel aos gibeonitas. Por mais que Josué pegasse esses melhores soldados, é o mesmo caso de Gideão, né? Nem com os melhores soldados eles conseguiriam vencer, porque eram 5 reinados, eram 5 grandes populações de soldados contra um, né? Mas aí Josué vai lá, faz, né, essa aliança com os gibeonitas, e através do quê? De obedecer de novo o Senhor, né, de entender o que o Senhor estava dizendo, o que o Senhor estava permitindo, através de uma aliança. Ele pega os gibeonitas e eles vencem essa batalha, né? E Deus faz eles vencerem, pois Josué ora pede para ser feita a vontade de Deus, pois ele luta por Israel, ele luta por você, Deus luta por mim, Deus luta por você, né? Então aqui a gente vê o que? Eles vencendo uma batalha, porque Deus já havia falado com Josué. E é muito interessante aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse texto, mas é justamente nesse texto que o sol para. Deus faz o sol parar nesse momento. Aí a gente não vai entrar aqui, né, em termos científicos, porque tem muitas discussões sobre isso, mas o que acontece? Quando o Senhor manda essa chuva de granizo, né, o que acontece? Mata, como diz o texto aqui, mais pessoas do que na própria batalha da guerra ali. Então foi o Senhor que fez eles vencerem, né? E aí Josué, durante ali a batalha, o que Josué fala? Ele via que tinha muitas coisas para conquistar, porque quando você vence, imagina, 5 reinados, aqueles despojos de guerra, eles ganham tudo. Então, aquilo vai ficando, então vai enriquecendo. E aí Josué viu que tinha muita coisa ali ainda para eles conquistarem, muitas riquezas. E aí o que ele fala? Senhor, né, deixa ficar mais claro, porque durante o dia eles conseguiriam lutar e ganhar mais os despojos do que à noite. E aí o Senhor faz ali o tempo parar, o sol parar, e a noite demora a chegar para que a batalha, né, seja vencida e seja completa, perfeita. Porque o Senhor, quando ele faz de forma perfeita, né? E quando a gente faz a vontade de Deus, mesmo em meio a batalhas, mesmo olhando para todo um
reinado para todo esse mundo, vamos dizer assim, dizendo o contrário para nós, porque você imagina eu sozinho ali no meio de São João inteiro. Isso parece impossível a gente vencer isso. Mas se, né, eu clamar ao Senhor, se eu entender a soberania desse Deus e que Ele pode fazer o que Ele quiser, né? Quantas vezes eu já vi a mão do Senhor, né, numa chuva, numa tempestade, bloqueando ou deixando, né, fazendo com que a gente não fizesse algo, e a gente precisou o quê? Compreender a soberania de Deus. Não, Deus é Deus da chuva, Deus é Deus do sol, Deus é Deus da neve, do gelo, do calor, do frescor, do vento. Ele é o dono disso tudo, né? E quando eu entendo essa soberania, eu consigo vencer essas batalhas que parecem impossíveis, né, nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos encontramos e deparamos com coisas impossíveis, né? Mas o Senhor, Ele faz, Ele continua fazendo e Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas, né? Nessa batalha aqui, Deus garante a vitória através da chuva de gelo e diz para Josué: não temas. O Senhor nessa manhã está dizendo para nós: não temas. O Senhor está conosco e Ele vai fazer a gente vencer essas batalhas. Ele vai dar oportunidades para que a gente vença essas batalhas, como deu aqui, né? E aqui a gente vê também que, né, Jerusalém sofreu muitas invasões, até hoje, né? Se a gente for olhar para o que está acontecendo hoje em Jerusalém, né, até hoje está sofrendo essas invasões. Por quê? Porque a gente percebe ali que não é só algo físico, de poderio econômico, é algo espiritual, né? É a nação escolhida. Foi o que o Senhor disse, que dali, né, viria, dali seria a raiz, dali viria, né, o Salvador. Então, todo o mundo tem olhos para Jerusalém. E você percebe que Jerusalém vive em guerra o tempo todo. E muitas vezes, né, teólogos, estudiosos, nem conseguem compreender, porque é um facho de deserto, uma faixa de deserto ali no meio. Mas todo mundo quer Jerusalém, todo mundo quer aquele lugar, né? Todo mundo quer conquistar aquele lugar, tomar aquele lugar. Então a gente percebe que não é só algo físico, é algo espiritual também, né? E aí a gente olhando para Jerusalém, se a gente olhar antigamente, o que acontecia? O povo afastando de Deus, né? O povo se prostituindo, o povo se corrompendo, né? Então tem toda ali uma historicidade para entender também o que Deus vem querendo dizer. Não se afaste de mim, porque se você estiver perto de mim, eu faço você vencer essas batalhas. Eu faço vocês vencerem todas as guerras. Não importa quantos reinados, não importa quantas invasões vão ter na sua vida, não importa quantas vezes você para, quantas vezes você desiste. Não temas, eu estou contigo, mas não se afaste de mim, né? Quantos profetas, se a gente for olhar na história dos profetas menores, dos profetas maiores, quantos profetas, né, o Senhor usou para dizer para o povo: não se afaste de mim, não se afaste de Jerusalém, né? Não se corrompa, não lute contra Jerusalém. Mas não adiantou. Quantas batalhas nós vimos, e até hoje, se a gente for olhar, né? Quantas pessoas em Jerusalém hoje não crê em Jesus? Quantas pessoas hoje estão afastadas do Cristo, de Jesus Cristo, o Salvador que morreu por mim e por você, que venceu a maior de todas as batalhas das nossas vidas, que é a batalha contra o pecado. Ele venceu, e por isso nós estamos aqui, né, com uma batalha vencida, com uma guerra vencida. Mas hoje, até hoje, existe essa batalha. Até hoje, muitos em Jerusalém não acreditam em Jesus. Muitos em Jerusalém não querem estar próximo a Jesus, né? Uma batalha eterna, onde aguardamos a vitória em Deus Todo-Poderoso e a verdadeira paz, né? Nós estamos nessa batalha, mas nós cremos nessa vitória, porque a palavra de Deus testifica essa vitória. Então, se, né, existe alguém aqui que está numa batalha, ou que vive uma batalha, ou que está sentindo que vem uma batalha, é a palavra, né, que nos vai
nos orientar, que não vai nos fortalecer para que a gente não tema, como diz aqui, né? Porque a gente se permaneça de pé. Eu posso estar destruído, mas eu vou assim mesmo. Eu não me afasto da presença de Deus. Eu não me afasto desse Deus maravilhoso, desse Jesus que morreu por mim. Eu vou destruído, eu vou arrastando, eu vou cansado, eu vou chorando, eu vou sangrando, mas eu vou. Porque é isso que a palavra de Deus fala, né? Se aproxima. Foi isso que o povo gibeonita fez. O povo gibeonita, eles se aproximaram de Josué. Eles poderiam ter se aliançado com os outros reinados. Era óbvio, era muito mais fácil. Não, 5 reinados contra uma cidade, eu vou me juntar aos 5 reinados. Mas os gibeonitas falaram assim, não, eu vou aonde o Senhor está. Eu vou aonde eu sei que Jesus vai agir, né? E é isso que nós devemos fazer. Fazer alianças com quem a gente sabe que tem a presença de Deus ali. Fazer aliança com lugares onde a gente sabe que a presença de Deus vai estar. Fazer aliança com pessoas onde a gente sabe que o Senhor vai estar, né? E muitas das vezes nós vamos ter que ser esse representante. Nós é que vamos ter que ser essa Jerusalém do Senhor, que garante a presença de Deus ali, né? Então, até em meio à nossa fraqueza, até em meio à nossa batalha, nós vamos ser usados para edificar a vida de outras pessoas, como Jerusalém foi aqui, né? Jerusalém estava se sentindo ameaçada e mesmo assim ela fez aliança com os gibeonitas. Falou, não, vem, que aqui o Senhor já garantiu essa vitória. Pode ter 5 reinados e contra nós 2, mas o Senhor garantiu essa vitória. E o Senhor garantiu a sua vitória. Como diz a Micheline aqui, né? Se tem batalha, tem vitória. E é isso que nós queremos, viver essas vitórias, né? Nós somos cercados por todos os lados, como o Jerusalém estava aqui. Mas, quando nós estamos juntos de pessoas de Deus, quando a gente está junto da presença de Deus, quando a gente permite que o Espírito Santo esteja em nós, nós vencemos e ganhamos essas batalhas. Então é se aproximando de Deus, é buscando. E eu digo mais, que tem momentos que quando a gente está mal na batalha, a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Mas a gente precisa insistir. Se eu não consigo ouvir por alguém, eu ouço, eu leio a palavra. Se eu não leio a palavra, eu ouço na televisão. Insista em permanecer próximo de Deus, para que a gente possa vencer essa batalha, né? E outro texto muito importante que o Senhor me trouxe também sobre essas batalhas e sobre essa tempestade, Ezequiel capítulo 38. Ezequiel, um profeta, né? E Deus usa esse profeta para dizer a esse povo, para falar para esse povo, né? Lá em Ezequiel capítulo 38, no versículo 22, aleluia. Ezequiel capítulo 38, versículo 22 diz assim: executarei juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estão com ele. E aqui está falando de Gog, né? Que era uma cidade, uma nação. E aí também a gente não vai entrar aqui nisso, mas estudiosos e teólogos também dizem, né, que não é só uma nação, não é só uma cidade, mas é uma força inimiga, que é um inimigo, que representa um inimigo, né? E se nós estamos falando de batalha, nós vamos ver aqui Gog como um inimigo espiritual, que não é só uma nação, né? Como a gente viu ali os gibeonitas, não são só 5 reinados, mas são 5 reinados inimigos espirituais que querem invadir, né, a nossa aliança, que querem fazer com que a gente rompa a nossa aliança com Deus. Então, as nossas batalhas, elas são muito mais, né, que físicas, materiais, emocionais, elas são espirituais. E nós precisamos crescer e aprender a lutar essas batalhas espirituais.
E é isso que nós estamos fazendo aqui, nesta manhã, né? Abre os nossos ouvidos, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que a gente possa crescer, para aprender a lutar essas batalhas espirituais, né? A palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra potestades. E é isso que nós vamos aprender, né? E aqui ele está falando sobre Gog, né? Deus traz uma profecia para o povo de Israel que tinha sido atacado por seus inimigos. Gog e Magog são colocados por estudiosos como nação inimiga, e a profecia diz que Israel está contra o inimigo, que deseja saquear as riquezas de Israel, que o momento se encontra inseguro, desprotegido e sem muro, totalmente vulnerável. Então esse aqui é o contexto que está falando aqui, né? Gog e Magog quer atacar, né, Israel, Jerusalém de novo aí, né? E por quê? Porque encontra Jerusalém, encontra Israel ali, o povo, numa situação vulnerável. Ele encontra o povo ali num momento aonde eles não tinham arsenal de guerra, eles eram uma cidade agrícola, eles não tinham armamentos, né? E ali nesse momento, o que acontece? Jerusalém se encontra insegura, desprotegida, destabilizada, e aí Gog e Magog quer o quê? Atacar, quer invadir aquilo ali, né? E o inimigo, né, no caso aqui Gog, o inimigo de Israel, muitas vezes os nossos inimigos, eles querem aproveitar do nosso momento. Porque quando a gente está nas nossas batalhas, né, como a nossa irmã disse aqui, às vezes eu estou alegre, mas eu volto. Aí eu volto para um momento de tristeza de novo. O que é isso? Uma insegurança, uma instabilidade. E aí o inimigo aproveita dessa situação. E ele quer fazer o quê? Ele quer atacar para trazer mais instabilidade. E a gente desistir dessa batalha. Sendo que o Senhor garante para nós o quê? Uma alegria verdadeira, uma vida próspera e uma paz que excede todo entendimento. E aí eu preciso me questionar, por que eu não estou vivendo isso? Né? Onde eu estou? Qual o lugar da aliança? Qual o lugar, qual as pessoas que eu estou me aliançando, que eu ainda estou num momento de instabilidade dentro dessa batalha, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou obedecendo, o quanto eu estou me aproximando desta palavra para vencer essas batalhas, né? Será que o contexto que eu estou vivendo, eu obedeço a voz de Deus e faço o que Deus manda, ou eu estou fazendo igual o faraó? Não vou obedecer. E aí vem toda a destruição. Será que eu estou igual os conselheiros que ouvem, né, a palavra de Moisés e obedece e fala, não, eu vou recolher meus escravos, eu vou recolher o gado, eu vou proteger a plantação, porque Deus está falando que vai acontecer. Deus está falando que vai enviar uma batalha. E para eu vencer essa batalha, eu tenho que estar o quê? Com os meus ouvidos abertos, com o meu entendimento ali, aliançado com o Senhor. Porque por mais que pareça que todo mundo está contra mim, porque quando a gente vive as nossas batalhas, é assim que a gente pensa, né? Mas está todo mundo contra mim, né? A polícia não foi a meu favor, o meu pai não foi a meu favor, a minha família não foi a meu favor. Parece que está tudo contra. São os reinados querendo atacar. E aí eu preciso me aliançar em quem? Ao Senhor, né? E muitas vezes a gente, no meio dessas batalhas, a gente perde, né, essa visão, a gente perde esse olhar, porque a gente se afasta do Senhor, ao invés de se aproximar, agarrar com todas as forças, né, e crer que Ele tem, né, essa vitória para nós. E aqui não é diferente, né? Nessa situação, uma batalha permitida por Deus, né, porque Deus pede a Ezequiel que profetize ao povo que ele ia fazer isso, ele ia provocar, né, toda essa luta, toda essa chuva, toda essa tempestade aqui, né? E aí, nessa batalha aqui, nessa batalha permitida por Deus contra o povo de Israel, para mostrar a soberania do Senhor quando ele derrotar Gog e Magog. Então, muitas vezes, eu sei que é difícil a gente entender isso, porque eu já passei por batalhas na minha vida, e entender que o Senhor permite essas batalhas para que o nome dele seja glorificado é muito difícil, porque a gente perde mesmo ali, né, aquela esperança,
aquele desejo e aquela vontade, né, de lutar. Mas se a gente olhar para a palavra, a gente vai ver, não somente nesses textos aqui, mas a gente vai ver em muitos textos, né, ensinando como que a gente se comporta, como que a gente deve agir nesse momento aqui, né, de batalha. E entender que é tudo sobre o Senhor. Que quando a gente vencer essa batalha, qual nome vai ser glorificado? O meu? Não, o nome do Senhor. Então nós estamos aqui como instrumentos do Senhor, como ferramentas do Senhor, para que depois que a gente vencer essa batalha, o nome dele seja glorificado. E por isso que eu falei que é o momento da gente crescer, da gente amadurecer e aprender a lidar com os inimigos do Senhor, né? Porque quando a gente tem estratégias para lidar com os inimigos do Senhor, nós conseguimos passar por essas batalhas firmes, sem temor, como diz aqui, como ele falou com Josué, não temas, né? Como ele está falando conosco aqui nessa manhã, não temas. E é assim que nós vamos vencer essas batalhas, e é assim que nós vamos vencer e entender que a soberania é do Senhor, que Ele tem domínio sobre o gelo, sobre o sol, sobre o calor, sobre o frescor, sobre a primavera, sobre a planta, sobre o ramo, sobre o broto. É Ele que tem esse poder, né? E aí aqui o povo aqui, eles estavam vivendo práticas pagãs, adorando vários deuses, e o Senhor e aqui, o que a gente vê aqui, né? Que o Senhor, ele quer ser glorificado, e aí ele permite que essas chuvas, que essas batalhas alcancem o povo para dizer assim: eu estou falando que eu tenho vitória para vocês. Vocês podem ir atrás de qualquer coisa, podem ir atrás do Deus da terra, do Deus do sol, do Deus do gelo, porque eu sou o Deus que comanda tudo isso. Eu sou o verdadeiro Deus, né? E muitas vezes a gente quer buscar artifícios no meio das nossas batalhas, né? Não, porque eu tenho dinheiro, eu tenho condição de pagar. Ah, porque eu tenho uma família estruturada, eu tenho condição de estar firme. Ah, porque eu faço parte de uma grande igreja e eles vão me estruturar. Nada disso, nada disso. Quem vai fazer a gente vencer essas batalhas vai ser o Senhor, com toda a sua soberania, com toda a sua grandeza, que domina céus e terras. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente quer estar perto. Esse é o Deus que a gente quer glorificar o nome dele. Esse é o Deus que vai derrotar todo o mal, por mais impossível que pareça. Por mais impossível que pareça. Mais que uma batalha física, essa profecia revela uma batalha espiritual, uma grande guerra entre a luz e as trevas no juízo final. Muitos estudiosos diz que essa profecia é uma profecia relatada para o final da grande vinda de Jesus, né? Que vai acontecer essa batalha, que Gog e Magog, os inimigos do povo de Deus, vai, né, nos invadir, vai invadir a terra, mas Jesus também vai estar aqui, e aí vai ser uma batalha entre a luz e as trevas. E aí nós precisamos saber, em meio às grandes batalhas, com quem nós vamos fazer aliança, a quem nós vamos obedecer, a qual palavra nós vamos estar direcionados para vencer essa batalha. Nós vamos vencer as batalhas, nós vamos para o céu com Cristo, nós vamos estar com Jesus, salvos para a vida eterna, nós vamos vencer as trevas. A partir do momento que nós aprendermos a vencer essas batalhas, a lutar essas guerras. E a palavra está aqui para nos ensinar. Nesta manhã aqui é só uma gotinha do que a gente pode entender dessa soberania de Deus. Porque a soberania dele, ele não usa só a natureza, ele usa toda a terra, toda a existência para dizer que ele é Deus. Na minha vida e na sua vida, em todo o tempo. Nós vimos aqui uma batalha impossível, mas que Deus venceu através da soberania dele. Quando ele profetiza, quando Ezequiel profetiza, o povo aqui quase que se entrega, dizendo: não, Gog e Magog é muito mais poderoso, eles vão vencer.
mas o Senhor Jesus, Ele é soberano na minha vida e na sua vida. Amém? Nós vimos aqui uma batalha que Deus permite, né, acontecer, para que o nome dele seja glorificado. Então a gente tem 3 situações aqui que eu trouxe aqui nessa manhã. Uma batalha impossível, mas Deus venceu. Nós vemos aqui batalhas vencidas pela obediência e pela palavra de Deus. E nós vemos aqui batalhas que Deus permite para glorificar o nome dele. E nós precisamos entender que as guerras e as fases difíceis que nós vivemos são ações de Deus para que a gente possa vencer os processos que Ele tem para nós. Essas batalhas, nós precisamos entender que elas são geradas para o nosso crescimento. São geradas para que a gente testemunhe a grandeza de Deus. São geradas para que a gente cresça na presença de Deus. Hoje nós estamos aqui à frente do ministério, liderando isso, mas tem toda uma história de batalhas, de guerras vencidas, e muitas que a gente nem estava entendendo o que estava acontecendo, mas nós obedecemos, aguardamos no Senhor, obedecemos, fomos para a palavra, jejum, quantos jejuns, quantas orações nós fizemos para tentar entender que batalha era essa, né? Eu sempre falo aqui, né? E tem 3 situações que a gente correu risco, que a gente estava vivendo essas batalhas antes do ministério abrir, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente indo para os discipulados em Juiz de Fora, a gente descendo a Serra de Bicas e o nosso carro simplesmente desligou, parou na Serra de Bicas, tudo apagou e a única coisa que eu pude gritar foi misericórdia. E de repente o carro, quando foi na lombada, ele acendeu de novo e eu encostei o carro não andou mais. E a Michelina ali na hora, o que ela queria? Eu vou parar, eu não aguento mais. Por quê? Porque era o inimigo querendo fazer a gente parar, era o inimigo fazendo a gente enfrentar essa batalha, né? E aí depois, mais uma vez, a gente sendo instruído pelo pastor Júnior em casa, o pastor Júnior falou: tomem cuidado, orem, porque eu estou sofrendo retaliações do inimigo aqui, então provavelmente vocês também vão sofrer. A gente saiu de casa, a Micheline foi para colocar o lixo, quando ela foi para entrar no carro, veio uma pedra, que eu achei que era um carro que estava vindo atrás da gente. Na hora que ela entrou no carro, deu um estrobão, e estourou o vidro de trás todinho do carro, todinho. Por quê? O inimigo estava tentando atacar o quê? O meio de veículo que a gente estava usando para ser instruído em Juiz de Fora. Se ele parasse o carro, como é que a gente ia? Como é que a gente ia conseguir continuar ensinando? Além de toda a batalha espiritual que a gente estava vivendo, né? E para finalizar, ele tentou de novo com o carro. A gente estava numa reunião na Marcha para Jesus e o carro parado, o carro andou sozinho e quase que entrou dentro da competição móveis. Então, quer dizer, a gente pegou as filmagens, ninguém encostou no carro, ninguém bateu no carro, o carro andou sozinho. Então, quem vai entender isso? Quem sabe o que é uma batalha espiritual? Quem sabe o que é você querer caminhar e o inimigo está te aprisionando, e o inimigo está te enganando. Mas nós vamos vencer essas batalhas como vencemos, estamos aqui. E elas não param, porque o inimigo não quer, né, ver a gente posicionado. O inimigo não quer ver a gente vencendo cada dia uma batalha, cada dia um passo, cada dia uma guerra, né? E nós estamos aqui clamando: Senhor, pare o sol, porque a gente ainda tem muito para lutar ainda, né? E é isso que a gente precisa entender, e é dessa forma que nós precisamos agir. Pare o sol, Senhor, porque tem muita batalha, e nós vamos vencer todas essas batalhas, porque nós vamos obedecer, nós vamos se aproximar, nós vamos perseverar, vamos fazer aliança contigo, nós vamos para a tua palavra, nós vamos entender quem vence as batalhas. O seu nome será glorificado através dessas batalhas. Aleluia. E aí eu lembro, né, de Jó, e aí eu entendo por que Deus me levou para todas essas batalhas, porque Jó estava passando por todas essas batalhas, né? Jó, ele venceu todas as situações difíceis ali, e Deus retribuiu a Jó,
dando tudo em dobro para ele, né? A gente conhece a história, né? E a gente vê ali no final que Jó teve uma experiência, um crescimento em Deus. E no final de tudo ele fala: antes eu conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. Agora eu tenho uma experiência contigo, né? E é isso que o Senhor deseja de nós, que a gente seja fortalecido dentro dessas batalhas, numa experiência particular, numa experiência de fortalecimento, numa experiência de testemunho desse Deus, da grandeza, da soberania desse Deus. Que nesta manhã, todas essas tempestades, nós possamos entender e vencê-las. Que toda a paralisação, que o frio, que o gelo, ele provoca nas nossas vidas, eles possam ser aquecidos pelo sol, que o Senhor permite. Ele permite o gelo, mas ele também permite o sol para aquecer e derreter tudo isso e fazer a gente estar em movimento. Ele é o Deus soberano, que através da sua soberania, ele faz a gente vencer essas batalhas. Amém? Coloque-se de pé nesta manhã. Se você ainda não venceu, aleluia, sua batalha, aguente mais um pouco. Não temas. Assim como Deus falou com Josué, não temas. Você vai vencer a sua batalha. Agora, se você já venceu a sua batalha, glorifique o nome de Deus, né? Honre a esse Deus maravilhoso, porque Ele é esse Deus que vence as batalhas. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. E assim como eu disse, se você ainda não venceu, não temas. Peça a Deus direção, peça a Deus entendimento de como, estratégia, de como você vai vencer essa batalha. Agora, se você já venceu, glorifique esse nome maravilhoso. Paizinho querido, muito obrigado, Pai. Oh Deus, eu quero te agradecer pelas batalhas que nós estamos passando, pelas batalhas que o Senhor vem permitindo, porque a gente cresça, para que a gente possa estar fortalecidos no Senhor, grandes no Senhor, maduros no Senhor. Aleluia! Aleluia! Uma vitória de uma vida eterna, de uma vida com Cristo, que venceu a maior batalha, que foi morrer naquela cruz, que foi se entregar naquela cruz por cada um de nós. Aleluia! E para todos aqueles que já venceram muitas batalhas, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que já venceram muitas batalhas, e que tem muitas batalhas ainda para vencer, mas nós queremos glorificar, aleluia, glorificar o teu nome, Pai, esse Deus soberano, aleluia, o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus do gelo, o Deus do sol, o Deus da natureza, o Deus soberano, que vence batalhas. Aleluia. Oh Pai. Ah, Senhor, que todos os inimigos batam em retirada, que nós, na sabedoria divina, consigamos entender, aleluia, e aprender a vencer essas batalhas espirituais, físicas, materiais, emocionais, ministeriais, pessoais, todas vencidas para a honra e glória do Senhor. Amém? Aplauda esse Deus maravilhoso. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar uns avisos aqui rapidinho, gente.